Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Aveiro. Jornal da Uma com edição do Miguel Videira. Miguel, 2 pessoas foram esfaqueadas em Londres, junto a uma sinagoga. O incidente aconteceu às primeiras horas da manhã em Golders Green, no norte de Londres. De acordo com a BBC, testemunhas relatam que o suspeito foi avistado a correr com uma faca pela rua principal, a tentar atingir membros da comunidade judaica. Os 2 homens judeus atingidos estão em estado grave. O suspeito foi detido no local. As vítimas estão a ser assistidas pela Atzola, o serviço de emergência médica que atua junto às comunidades judaicas. No mês passado, as ambulâncias deste serviço tinham sido incendiadas na mesma zona. Entretanto, o gabinete do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, já reagiu, diz que o incidente é muito preocupante e garante que as autoridades estão a acompanhar o tema. E o Ministro dos Negócios Estrangeiros defende que, sim, a administração norte-americana tem razão quando defende que a Europa tem de investir mais em defesa. Foi durante a cerimónia de abertura de uma conferência que decorre em Lisboa, organizada pela Fundação Espanhola La Torre, focada nas relações transatlânticas. Como de resto, os norte-americanos advogam há muitas décadas e, em especial, nas últimas 2. Os países europeus, países de alto desenvolvimento, dispõem da capacidade financeira, dos recursos e da massa crítica para tomarem conta da sua defesa, ainda que, por opção geopolítica óbvia, o façam e devam fazer no quadro de uma aliança com os seus parceiros do outro lado do Atlântico. É isso que defende o chefe da diplomacia portuguesa. E Miguel, o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considera impossível a Europa atingir o objetivo de investir 5% do PIB em defesa. Não só impossível, como desnecessário. Também no fórum da Fundação La Torre, Santos Silva foi o convidado de um painel sobre a relação atlântica e a segurança europeia e avisa que as exigências norte-americanas no setor da defesa têm como objetivo aumentar a dependência da Europa em relação a Washington. A exigência norte-americana, primeiro dos 2% e depois dos 5%, não é uma exigência para que os europeus assumam mais a responsabilidade pela sua defesa. É uma exigência para que os europeus comprem agora equipamento militar norte-americano e agravem a sua dependência face aos Estados Unidos. Augusto Santos Silva expressou também preocupação face à proximidade da Casa Branca ao Kremlin. O mesmo alerta é deixado pelo antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas. O ex-líder centrista aponta para uma mudança de paradigma a nível global. Está-se a tentar desenhar um triângulo que, com toda a franqueza, me escapa absolutamente qual é a vantagem que o Ocidente tem. A saber, o triângulo Estados Unidos, China, Rússia. As expensas da Europa que não está lá. E eu tenho muita pena, mas sou partidário de um enorme pragmatismo e realismo nisso, que eu me lembre, é a primeira vez desde 1917 que temos um presidente dos Estados Unidos com predileção pela Rússia. As preocupações e a constatação de nova ordem global por Paulo Portas, antigo vice-primeiro-ministro, que participou num painel sobre os desafios da Europa. E o jornal norte-americano Washington Post afirma que não há indícios de que o suspeito do incidente durante o jantar de correspondentes e que resultou num tiroteio no hotel. Ora, o jornal norte-americano diz que não houve qualquer disparo. Uma conclusão a que o jornal norte-americano chegou depois de ter revisto as imagens de videovigilância do hotel. Connosco está o jornalista do Observador, Martim Madeira. Martim, o que conta o Washington Post? No fundo, o jornal norte-americano teve acesso às mesmas imagens publicadas por Trump nas redes sociais, mas com muito melhor resolução e mais nítidas. Nelas podemos ver o suspeito a sair de uma porta e a passar a correr a toda a velocidade por um posto de controle dos serviços secretos, onde depois apenas percorreu 18 metros
metros até cair junto à escadaria onde foi detido. Ora, nas imagens o Post descreve que um agente sacou a arma e disparou em direção ao suspeito 2 segundos depois deste ter passado a correr com uma caçadeira na mão. Martim, esse mesmo agente foi alvejado e a imprensa americana há a informação de que terá sido o suspeito que disparou e feriu esse mesmo agente. Segundo um documento redigido pelas autoridades norte-americanas, ouviu-se de facto um tiro muito alto no momento em que Cole Allen passa a correr pelos serviços secretos e nesse mesmo documento lê-se que o agente que sacou a arma foi alvejado no colete à prova de bala que o deixou com ferimentos não especificados, é o que diz o documento. Ora, o Washington Post diz que nas imagens não há qualquer indicação de que o suspeito tenha disparado a arma, uma única vez até ser detido. O jornal norte-americano indica que os disparos que foram ouvidos no hotel vieram apenas dos serviços secretos norte-americanos. O Washington Post diz também que tentou contactar os serviços secretos para os confrontar com as informações e perguntar se o tiro não poderá ter sido disparado por outros membros de segurança próximos do agente. Recusaram-se a responder. Martim Madeira, com este caso contado pelo Washington Post, que teve acesso às imagens de vigilância do Hotel Hilton, onde ocorreu este incidente, e refere este dado, não há qualquer indicação de que o homem tenha feito qualquer disparo. Por cá, o Ministro da Economia, Castro Almeida, admite um déficit superior ao que foi antecipado há semanas pelo Ministro das Finanças. Na altura, há 2 semanas, em entrevista à Antena 1, Joaquim Miranda Sarmento sublinhava que era importante fechar o ano com um déficit não superior a 0,5% do PIB. Ora, esta manhã, aqui na Antena do Observador, Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia, fez as contas aos impactos das medidas de apoio a famílias e empresas na sequência das tempestades e chega a um resultado diferente. É possível dizer que o saldo de 26 vai ser afetado por mais de 1.000 milhões de euros de receita que não entra nos cofres do Estado. Depois tem de despesa cerca de 1.000 milhões também. Portanto, estamos a falar de 2.000 milhões de implicações no saldo orçamental. Ora, isto significa 0,6%, 0,7% do PIB. Ou seja, mais 0,1 ou 0,2 pontos percentuais face à meta definida há 2 semanas pelo Ministro das Finanças, Miranda Sarmento. Castro Almeida, que foi o convidado do explicador desta manhã, a pretexto da apresentação do PTRR, o Ministro da Economia desvalorizou as críticas da oposição. Que acusa o Governo de propaganda. Ora, o Ministro desvaloriza, salienta que não ouviu nenhum dirigente partidário criticar medidas em concreto. Nesta entrevista deixou também uma garantia relativa à nova agência que vai ter como missão acompanhar a execução do programa de recuperação das zonas afetadas pelas tempestades. Vai ser uma agência muito pequena, muito enxuta, muito contida, porque os principais recursos desta agência hão de vir da atual estrutura de missão Recuperar Portugal, que termina o seu trabalho este ano. O principal trabalho termina este ano e, portanto, há pessoas que vão deixar de ter tarefas na estrutura de missão Recuperar Portugal e que transitarão para esta nova estrutura, para esta nova agência que vai gerir o PTRR. Manuel Castro Almeida, o Ministro da Economia, e a garantia deixada esta manhã aqui na Antena do Observador. E a Associação Portuguesa de Seguradores considera que as medidas do PTRR vão beneficiar todos. A Associação fala mesmo de uma sociedade mais protegida. Entre as medidas anunciadas ontem por Luís Montenegro, destaca-se a criação de um fundo para catástrofes naturais e a obrigatoriedade de todas as habitações terem seguro. O Governo prevê ainda um mecanismo de solidariedade para quem não conseguir suportar os encargos financeiros associados a um seguro. O Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, José Galamba de Oliveira, faz um balanço positivo deste PTRR para o setor? Eu acho que, acima de tudo, fica a sociedade mais protegida, porque, obviamente, ao alargar a base dos seguros, e, portanto, em termos de propriedade, de património, ficaremos todos mais protegidos, portanto, e depois utilizando o princípio da mutualização de riscos, em que todos pagamos alguma coisa para que aqueles que tenham o infortúnio de enfrentar uma catástrofe de dimensões possam ser ressarcidos mais rapidamente, ficamos todos nesse sentido mais protegidos. Sobre a execução das medidas, José Galamba de Oliveira espera que possam chegar ao terreno até ao final deste ano. 1h09, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade esta quarta-feira?
O Governo suspendeu as alterações ao subsídio social de mobilidade, quer aguardar pela decisão do Parlamento. Esta manhã, durante uma audição na Assembleia da República, Miguel Pinto Luz, o Ministro, informou os deputados que, tendo em conta que o Parlamento está a discutir alterações ao regime de financiamento das viagens aéreas entre o continente e os Açores e a Madeira, então o Governo vai esperar pela decisão da Assembleia da República. A discussão dos projetos no Parlamento gerou mal-estar no seio dos social-democratas, com o líder regional da Madeira, Miguel Albuquerque, a ameaçar uma ruptura com o PSD nacional. No Congresso do Partido Social-Democrata Regional, Miguel Albuquerque não convidou nenhum dirigente nacional, precisamente pela discordância que tem relativamente ao entendimento que o PSD nacional tem sobre esta matéria. O lucro da CP mais do que duplicou o ano passado para 4,8 milhões de euros, um aumento de 166% face ao ano anterior. Dados avançados pelo Ministério das Infraestruturas. Em comunicado, o gabinete Miguel Pinto Luz adianta que a CP gerou mais 3 milhões de euros em 2025 face a 2024. No ano passado, a empresa de transporte ferroviário atingiu um recorde de transporte de passageiros, 208 milhões. Miguel Videira e o Jornal da Uma.